Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, jovenzitos e jovenzitas de todas as idades. Como que vocês estão? Todo mundo bem? Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, mas é muito bom estar de novo abrindo aqui uma live e hoje com uma pessoa extremamente fodástica. Um grande prazer aqui para mim apresentar essa live, né, com o Fernando. Logo na sequência a gente vai trocar uma ideia, vamos conversar um pouco mais sobre essa maravilhosa linguagem chamada C, né, e também bater um papo aí, tirar possíveis dúvidas e também apresentar um pouco de conteúdo para todos vocês. Uma boa noite para quem está chegando aí no chat. Não se sintam acanhados. Toda dúvida importa, então podem colocar todas as mensagenzitas aqui no chat. Que o meu papel hoje à noite é justamente acompanhar todas as mensagens. E se eu não acompanhar, o Camilo me dá um puxão de orelha, né? Eu já vi que ele está aí no chat, então estamos acompanhando. Uma boa noite para quem está chegando. Tá? Vamos esperar alguns minutinhos justamente para propagar aí o aviso da Twitch e mais pessoas se juntarem a nós nessa noite gelada aqui no Rio Grande do Sul. Deixa eu até dar uma olhadinha em quantos graus está agora. 11 graus indo para 10 e a previsão nessa madrugada é para chegar aí a menos de 8 aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente está passando aqui por um período bem geladinho, né? E aí, pessoal que tá chegando no chat, sim, essa live tá sendo gravada, tá? Ela vai ficar gravada depois no canal. Eu também já tô gravando aqui pela ferramenta e ela vai subir depois lá no meu canal, youtube.com/rovep, que tá desativado, mas em breve a ideia é voltar também a produzir alguns conteúdos por lá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, eu faço parte da UBL, né? Embarquei junto nessa jornada lá com o Camilo há muito tempo atrás. Eu confesso que eu não me lembro exatamente da data, mas eu me lembro que o Camilo lançou, né, a ideia da UBL pelo Twitter, que ainda não se chamava X, né, e a gente começou a trocar uma ideia e estamos aqui, né, com essa comunidade gigantesca transmitindo conhecimento de forma gratuita e livre, e essas lives elas são bem importantes também para isso, né, para levar o conhecimento em português, levar o conhecimento aí de forma gratuita para quem está sedento por aprender. Eu também faço parte de algumas outras iniciativas, tá? E uma delas se chama Formação Aztec. Então vou compartilhar rapidão aqui com vocês, tá? Para vocês também ficarem por dentro dessa outra iniciativa, para caso vocês queiram aprender um pouco mais também sobre web e sobre WordPress. Obviamente o foco aqui da nossa live hoje é falar sobre C, né? Mas talvez alguém queira se aventurar também no mundo da web. A Formação Aztec ela é um programa de formação, como o próprio nome já diz, e ontem iniciou a 8ª turma desse programa. Ele é totalmente gratuito, né, e eu acabo conduzindo os encontros com a galera, né, todo final de semana. E o grande objetivo dessa formação é te ensinar, orientado a um projeto, a como colocar um site, né, basicamente um portfólio na web. Então, nós separamos tarefas em formato didático, são 16 tarefas ao todo, tá? Onde você vai concluindo elas durante um mês. Então, tem tarefas para a primeira semana do mês, tarefas para a segunda e assim por diante, e vai aprendendo conforme vai concluindo essas tarefas. Ao final, o objetivo é que você tenha um portfólio construído em WordPress com zero de código. Tá? Se você quiser mexer no código, sinta-se à vontade, mas a gente fornece toda a infraestrutura para você estudar, né? E você constrói o portfólio entendendo um pouco como um construtor de páginas funciona, como o WordPress em si funciona como plataforma. E lá no final, né, a cereja do bolo é justamente adquirir um domínio,
migrar ele para Cloudflare e fazer o apontamento, né, gerando o certificado SSL e tudo mais, e colocando no seu site. Então, a ideia é justamente ter um projetinho com início, meio e fim, né, onde a gente faz todo esse caminho, construindo o site e publicando ele na sua URL, né, no domínio que você escolher. Eu sei que os prazos aqui já encerraram, né, de inscrições, encerrou ontem, mas caso alguém ainda queira participar, né, queira fazer parte aqui da formação Aztec, pode me mandar uma mensagem aí no Telegram, tá? Matheus Roveda, com 2 As no final, ou no Twitter e assim por diante, que a gente dá um jeitinho aí de fazer vocês participarem também desta turma que está acontecendo. Vi que um jovem falou aqui sobre os anúncios da Twitch, né? Inclusive, eu tô com a visualização incorreta aqui na Twitch, e a minha ideia é justamente adiar o máximo desses anúncios que a própria Twitch passa, né? Eles são extremamente chatos. Peço até desculpas por isso, mas não tem muito que a gente possa fazer. Deixa eu acessar aqui o nosso painel de controle antes de chamar o nosso querido Fernando aqui para participar da transmissão. Belezinha. Próximo anúncio será em 29 minutos. Eu vou tentar adiar o máximo possível que der deste carinha para ele não atrapalhar aqui o conteúdo que está sendo transmitido. Bom, sem enrolação e sem mais delongas, já tem uma galerinha aqui participando. Já vão preparando as dúvidas, tá? Vamos deixar como padrão o chat. Vocês vão mandando as dúvidas e elas vão aparecendo aos poucos aqui para a gente. Mas para fazer parte dessa live com uma grande honra, afinal eu acompanho o canal desse jovem há um bom tempo e para mim é muito interessante estar com ele nesta noite aqui para a gente conversar. Chamo aqui ao palco da nossa live o nosso querido Fernando Mercês, do Mente Binária. E aí, jovem, como que tu estás? Do que tu te alimenta? Como tu vives? Gostei muito do jovem. Muito obrigado, Matheus. Mas é uma honra estar aqui, cara, com uma galera interessada em computação. Acho que é uma das coisas mais legais que foram inventadas nesse planeta. E, bom, eu me alimento de tudo, além de bits e bytes, os carboidratos e as proteínas, estamos junto, né? E vivo nessa alternância entre a vida analógica e o digital, tentando sair da tela e tentando voltar para ela. É uma loucura, cara, mas é legal. É o incrível mundo da computação, né? Eu me lembro quando eu entrei nesse mundo, não fazia ideia de tudo que existia, não faço ideia ainda hoje, né? Afinal, cada dia surge alguma coisa nova, alguma coisa interessante, mas é como tu citaste, né? Essa galerinha que tá aqui na comunidade, na UBL, né? Eu tenho acompanhado um pouco de longe, porque eu também estou fazendo meu mestrado, mas tenho acompanhado o grupo de estudo ali do pessoal que está estudando sobre a linguagem C, e a galerinha está bem movimentada, está realmente engajada, e isso me deixa muito contente e muito feliz, né, de ver que tem essa galera com esse gás buscando e sedenta por conhecimento. Mas, bom, Fernando, te apresenta um pouquinho para a galera que eu acho que é difícil não te conhecerem, né, afinal, estão utilizando o teu material também para esse aprendizado, mas conta um pouquinho de ti aí, para a gente te conhecer um pouco melhor. Claro, sem problemas. Bom, meu nome é Fernando Mercês, eu sou fundador da Mente Binária, que é uma ONG, acho que a gente vai falar um pouquinho mais depois, de educação, na área de educação, em computação especificamente, com algum foco em segurança, né? Segurança tem sido a área de atuação, tem sido minha área de atuação nos últimos quase 20 anos. E computação, como eu gosto de chamar, alguns chamam de TI, né? Um pouco mais abrangente. No passado, informática e antes disso, telemática. Aí tem sido minha área pelos 25 anos, mais ou menos. Eu entrei logo na área de segurança. Assim. Na verdade, eu falei 20 anos de segurança, mas é menos, talvez uns 18. E eu trabalho como pesquisador, né, na minha vida
oprimido pela máquina capitalista, como pesquisador de ameaças, que se chama, né? Mas pelos últimos 12 anos, para Trend Micro, ou Trend Micro, aqui no Brasil. E antes disso, eu fui consultor, instrutor na For Linux, tive empresas minhas, fali, que é muito fácil, fali empresa, muito tranquilo de fazer. Fiz isso também. Fui professor no ensino médio de computação, eletrônica, eletrônica básica, assim, elétrica, em algum nível, programação também. E hardware, na época, eu gostava muito de manutenção de computadores. Era mais fácil, né? Não tinha tanta coisa que você precisa mexer hoje com equipamentos ultra caros e tal. Você sacava ali um resistor, um capacitor bem grandão, não precisava nem de óculos, e rolava fácil. Então era uma época mais simples de consertar TV, videocassete, computador. Hoje em dia os computadores estão muito especializados no celular, não sei, não faço nem ideia como é que abre, né? Só tacar no chão para abrir. Mas enfim, e é isso, assim, nos últimos anos eu venho trabalhando bastante. Eu notei, né, conforme eu fui andando na minha jornada, percorrendo essa jornada em computação, eu notei que as bases computacionais faziam muita falta. Eu não as tive no meu estudo inicial, lá no ensino médio e no ensino fundamental, onde eu comecei a mexer com computação. Não era nas bases, era com coisa pronta. Aprendi a programar, por exemplo, minha primeira linguagem foi VB, Visual Basic, né? Não .NET, né? Antes disso, Visual Basic 5 e 6. E, e banco de dados era Access. Eu lembro que eu tive uma dúvida, postei no site da Microsoft, o pessoal falou, tenta isso. Eu falei, não funcionou, tenta isso, não funcionou. Tenta isso, se não funcionar, desiste, porque VB não é linguagem e Access não é banco de dados. Eu falei, pô, que bom, comecei maravilhosamente bem, né? Com dois sistemas que ninguém gosta. E eu lembro que eu tive muita dificuldade de descer o nível em termos de computação, né, de entender. O VB abstraía muito, você praticamente programa em inglês, e na hora de eu entender como é que o computador funcionava, tudo aquilo para mim ficou bastante misterioso. Então, por isso, na mente binária a gente foca nas bases. Eu mesmo foco muito nas bases, mesmo no meu trabalho do dia a dia, onde às vezes tenho que entregar PPT, eu gosto de focar nas bases computacionais e continuo estudando-as, porque eu ainda não as entendi completamente. Nem sei se eu vou conseguir, mas eu vou morrer tentando. E esse sou eu, em termos profissionais. Ah, muito bom, muito bom. Exatamente, cara. Eu acho que a gente está evoluindo muito rápido, né, a nível de tecnologia, e eu vejo que está surgindo muita coisa nova a cada dia. Eu também comecei com hardware lá atrás. Hoje em dia, apanho para trocar a memória RAM de um notebook, né, mas é isso. Eu acho que todo esse trabalho feito, principalmente essa parte de compartilhamento de conteúdo, né, por ti conduzida, e aí eu já queria puxar, né, um pouquinho da apresentação do projeto Mente Binária. Sei que a gente colocou um pouquinho mais à frente na pauta, mas acho que faz sentido a gente começar por isso, né, Tranquilo. para a galera entender também esse lado de compartilhamento de conteúdo, né, de o que é, então, o Mente Binária, como que surgiu essa ideia, né, como que funciona hoje o Mente Binária. Tá bom. Olha, na época, eu acho que Mente Binária ela surgiu em 2009 como um blog pessoal, né? Eu usava lá tentei usar um CMS. Primeiro eu fiz um site na mão, até para treinar HTML. Depois eu usei um CMS. Se não me falha a memória, era um chamado Mambo, que depois evoluiu para o Joomla. E depois o WordPress engoliu, né? Todo mundo. Mas enfim, eu postava lá na Mente Binária artigos de como fazer coisas que eu não achava a resposta para tal, que eu precisava. Então não era assim, eu vou parar, vou escrever um artigo sobre X. Na verdade, eu estava trabalhando, e bem no início da minha carreira aí, sei lá, com administração de redes, administração de servidores Linux, acho que eu estava na For Linux, ou mesmo antes, eu muitas vezes a gente tinha desafios, né? Tipo assim, compilar o driver da placa de rede Realtek na última versão do Ubuntu. Aí você bota isso no Google e aí você encontra um tutorial que funciona parcialmente. Isso é muito comum, né? Porque funcionava na época com aquela versão, naquele momento, e depois parou de funcionar em algum ponto. E você precisa fazer algum patch, alguma coisa e tal. Então você acaba, apesar de ter achado parte da solução, não achou a solução inteira. E
o complemento que você desenvolve ali na tentativa e erro gera a solução inteira para aquele problema específico. Aí eu pensava assim, bom, se alguém tivesse o mesmo problema, pode ser que essa pessoa busque, como eu busquei, e aí agora, de repente, vai encontrar esse blog post que eu escrevi, né? Então, foi assim na Mente Binária durante os primeiros anos de existência, somente um site, um blog, né? Onde eu postava coisas. Depois eu comecei a desenvolver software e tal, aí já começou a ter uma seção lá no blog, software desenvolvidos, não sei o quê. A coisa começou a crescer e virou um site mesmo, onde artigos era somente uma das áreas. Era ainda a área mais acessada, mas era uma das áreas. Isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Em algum momento eu vi que alguns cursos existentes tinham cursos que eu gostaria de ter acessíveis a mim, né, na época, que não existiam, e eu resolvi criar. E aí comecei a vender esses cursos através da Mente Binária. Então eu falava, gente, ó, quem quer aí quem tem uma grana e tal, vamos fazer um curso presencial, custa tanto e tal, chega aí. E o negócio foi dando certo. E foi rolando, foi crescendo. Eu comecei a precisar de pessoas, né, virou uma empresa. E fui contratando pessoas, fui chamando amigas e amigos para me ajudar ali e tal. E depois eu fui vendo que, falei assim, pá, mas eu quero ser uma empresa, né, ser um empresário, coisas assim, disputar, concorrer com as empresas que dão cursos e tal. Falei, não, já tenho meu emprego aqui e tal, beleza. É, enfim, estou querendo manter o que me restou de cabelos. Eu não quero fazer isso. E aí, em algum momento, eu não lembro agora a data exata, mas fazem alguns anos, a gente virou a mente binária para uma instituição sem fins lucrativos. Eu comecei a gravar treinamentos e colocar no YouTube de graça, e com a esperança de que ia ganhar algum dinheiro com o YouTube também, né? Assim, além de, claro, promover o foco principal era promover os cursos que eu achava que deveriam existir, mas não existiam na época, acessíveis. Ou em português e tal, acessíveis para a gente, né? E aí o YouTube não deu nada, mesmo com, sei lá, 40 mil inscritos, dava coisa de US$ 100 por mês, ou R$ 100 por mês, já não lembro. Era tão pouco que a gente desativou, falou, deixa, para que ficar jogando propaganda para a galera, para essa mixaria, né? Aí a gente começou a funcionar sem fins lucrativos, a gente pediu doação para todo mundo que estava assistindo, gente, quer doar e tal, doa aí, pá, a gente vai funcionar assim. E aí, como tinha pessoas já ajudando com divulgação, com contabilidade, com coisas do tipo, já era uma empresa, né? Mas sem fins lucrativos. A gente precisava de grana para pagar essas coisas, pagar servidor, pagar CMS, que depois a gente mudou, está usando um chamado Envision hoje em dia. Enfim, pagar contabilidade, pagar as coisas, né? E, e aí deu certo também, por incrível que pareça, as coisas um pouco sem planejamento, mas com muito coração, deu certo também. Então a gente saiu de empresa privada para a instituição, foi blog, né? Empresa privada, instituição sem fins lucrativos, mas ainda como empresa privada. E agora, em 2024, em janeiro, a gente virou totalmente para a ONG, então uma organização da sociedade civil. Então agora a gente já não tinha lucro, porque sem fins lucrativos significa que tudo que entra você reinveste no projeto, né? Eu não pego aquilo e vou, sei lá, na padaria comprar um frango. Não posso fazer isso. Só que antes, né, a gente estava como instituição sem fins lucrativos e tal, mas assim, para o fisco, para a JUSCESP, né, no caso, enfim, os órgãos aí, não era, né? A gente emitia nota fiscal e tal, como uma empresa normal, privada. E agora a gente virou para uma organização de sociedade civil completamente. Então agora é uma coisa, né, tem uma contabilidade super rigorosa e tudo. Então, além da gente não poder sacar lucro, porque não é essa a ideia mesmo, a gente é crime se fizer. Então, tá tudo certo agora. E agora a gente está muito focado nos projetos sociais. Então, ensinando pessoas. Continuamos com cursos gratuitos e continuamos bolando materiais gratuitos e artigos e livros e coisas do tipo, mas a gente está olhando muito para quem não pode nem ter o acesso gratuito à internet. Porque, veja, eu fazia
primeiro treinamentos pagos. E eu não tinha na minha cabeça que isso só dá acesso a quem tem o dinheiro. Isso não era uma coisa que ficava latente na minha mente. Depois a gente começou com os treinamentos, os cursos gratuitos. E aí, beleza, todo mundo tem acesso. Nossa, eu estou ajudando a humanidade. Né? Mas não, a gente estava ajudando quem tem internet em casa, quem tem um ambiente em silêncio para estudar, quem tem o horário para estudar, disposição para estudar, porque não está trabalhando o dia inteiro, enfim, quem tem o privilégio de poder ter acesso à internet e estudar, mesmo sem ter dinheiro para pagar curso. Ainda assim, né, a gente tem níveis aí de privilégios. É menor do que quem tem grana, quem os pais são ricos, sei lá, mas ainda assim tem gente que nem o acesso tem, nem a internet tem, ou nem o computador tem. A gente teve muitos alunos só com celular, por exemplo, fazendo o curso, inclusive, de C. Tem comentários nos vídeos de C, do curso de Programação Moderna em C, onde fala assim, estou aqui no celular tentando fazer, como é que... Porque a pessoa não tinha computador. Então, clicou essa ideia na gente, falou assim, peraí, vamos fazer projetos sociais, então, e tentar pegar e dar acesso, né? A quem não tem... Aí são vários os projetos sociais que a gente faz, mas tem programas para pessoas pretas, programas para mulheres, tal. Continuamos fazendo as coisas gratuitas online, que aí todo mundo que tem internet acessa e tudo, mas quem tem menos acesso ainda, ou mais dificuldade ainda, para quem a barreira é maior, e a gente sabe que para pessoas pretas é maior, para mulheres é maior, para quem mora nas comunidades e tal, enfim, é maior também, ou na área rural, tem muitas barreiras sociais no nosso país, né? E a gente está focando nesses grupos, mas sem deixar também de lado a nossa base, né, de usuários e usuárias ali que construíram a mente binária, já acessando o YouTube, já testando coisas, já programando, aprendendo com a gente. Então a gente continua fazendo conteúdo para esses dois universos, digamos assim. Mas agora, como ONG, fica mais fácil trabalhar nos projetos sociais e pedir apoio, né, das empresas, principalmente. Assim, ei, empresa grande, ei, você que tem dinheiro aí pra caramba, né, porque você tem fins lucrativos, eu não. Pega um pedacinho desse lucro aqui, deixa eu trabalhar para você, né? Vou trabalhar para a sua sociedade, para a sociedade no país na qual você está inserido, e fazer cursos e fazer formações com foco na empregabilidade para essas pessoas que a gente precisa se ajudar. E tá rolando, tá muito legal. Cara, não tem outra palavra a não ser parabéns por essa iniciativa, né, Valeu. eu acho que, cara, é fantástico isso, né, e dar esse acesso às pessoas, daqui a pouco muda totalmente a vida delas, né, com esse conhecimento, e a gente sabe que é uma grande barreira, infelizmente, né, é só a gente olhar para números, né, quantas pessoas conseguem ter acesso, por exemplo, a uma graduação, quantas Uhum, pessoas trabalham e recebem, né, mais do que um salário mínimo, por exemplo, uhum. no Brasil. Então, é uma barreira muito grande, né? E, cara, parabéns mesmo pela iniciativa e por essa pegada social do projeto. Isso me toca bastante, né? E enaltece ainda mais, né? Esse trabalho que tu faz para a tecnologia, mas também para as pessoas, que eu acho que, acima de tudo, né? Sempre que a gente fala principalmente de ensino, mas, enfim, sobre tecnologia, a gente está falando sobre pessoas. Então, meus parabéns mesmo por essa iniciativa. Obrigado, Matheus. Já aproveitando o gancho, né, Fernando, e tu citastes o curso de C, né? Eu vi que algumas pessoas já colocaram ali no chat, inclusive o Camilo, mas também o Iambu, né, que aprenderam C nesse curso de programação moderna em C, né? Para quem não sabe do que eu estou falando, vou mandar o link aqui no chat, né? É um curso de 7 anos atrás, me corrige se eu estou falando números errados, né? Mas é um curso muito completo para aprender C. E aí eu queria saber um pouquinho de ti, Fernando, com toda essa história que tu contaste de ti e também do projeto Mente Binária como um todo, né, dessa ONG que se formou, como que foi, né, construir este curso de C e como que está sendo também os comentários e a própria galera, né, aqui da UBL, do grupo de C que se formou, um grupo de estudo, né, que a galera tem se reunido aí, se não me engano, semanalmente. Como que está sendo, né, esse feedback, esse contato, enfim, desse curso?
beleza. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês por utilizarem esse material e no programa, né, oficial de vocês, e porque isso ajuda muito a promover. Isso explica os comentários, mesmo sendo um curso gravado, publicado há 7 anos, que às vezes aparecem lá recentemente, né? Tipo, testei aqui uma coisa e tal. Eu falei, nossa, mas como é que o algoritmo do YouTube entregou esse vídeo? Provavelmente não entregou, né? Porque acho que eles priorizam coisas novas, vídeos recentemente enviados. Mas, de qualquer forma, tem muita gente ainda assistindo, os números continuam crescendo, e a gente tem bastante orgulho desse curso, porque ele é um dos nossos, eu acho, talvez ele seja o maior, o mais visto do canal lá da Mente Binária. É, não sei se está empatado, ou passou um pouquinho, ou está perto do outro, que é um de engenharia reversa, mas ele é bem próximo disso. E ele nasceu assim, do seguinte demanda, né? Quando eu trabalho muito com engenharia reversa, né, de malware, no caso, seria de software, mas de software malicioso. E para entender, existem livros, né, de engenharia reversa. Na verdade, existem livros, a maioria deles são da área que eu atuo, os livros são de análise de malware. Só que eu acho, eu li esses livros, eu acho que eu li todos que existem, e eu entendo que eles servem para quem já tem as bases computacionais e programação muito forte, programação em baixo nível, eu diria. Se não, fica um pouco de técnicas assim. Beleza, se eu fizer exatamente do jeito que está descrito nesse livro, vai funcionar. Mas se mudar um pouco, eu já vou começar a sambar ali. E no trabalho, no dia a dia e tal, quem trabalha com, com engenharia reversa, vai mudar sempre, né? Toda vez que tem um alvo diferente para você analisar. Aí eu falei, poxa, eu estou precisando perdão, de um curso de programação que fale sobre essas, principalmente as coisas assim, a chamada de função, coisas do tipo assim, as diferentes convenções de chamada, como que as coisas ficam depois que você programa, depois que você compila. E aí eu pensei, bom, mas se eu fizer só isso também, vai ser um curso também para quem já programa. Então vou aproveitar e vou buscar um material de C básico, né, como é que é um livro de C, pega um livro de C, um material, eu peguei um curso online e vi mais ou menos a ordem, né, das coisas, sei lá, variáveis, não sei o quê, a ordem dos capítulos, né, de como o autor ou a autora lá do curso tratava. Falei, beleza, eu vou seguir essa ordem aí, só que eu vou ficar fazendo um paralelo, né? A gente faz isso, tal, e eu vou adicionar coisas que talvez não existam. Por exemplo, na aula de funções, eu adicionei as convenções de chamada, que são muito úteis lá na engenharia reversa. De quebra, mesmo que você não vá fazer engenharia reversa, assistir esse curso, né, fazê-lo, de quebra ele fala mais sobre computação, sobre como computação funciona, né? Porque a gente sabe sei lá, a gente estuda programação e entende como uma função é chamada, mas não como o processador realiza essa chamada. E sim como a gente faz, né? Enquanto quem está programando, você estuda programação, é a criação de código-fonte, basicamente. Mas depois que está pronto, que está compilado, no caso de uma linguagem compilada, né? Como o computador vai tratar aquilo, já não é falado normalmente nos livros de programação. E faz sentido até, porque você precisa aprender a programar, né? Depois daquilo ali é a responsa do compilador. Se tiver um bug ali que não foi você que inseriu, aí é o SO, é o compilador e tal. O que é bem raro, né? Normalmente bug é a gente mesmo que coloca. Então eu juntei as duas coisas. Falei assim, não, vamos lá. Quem não souber programar em C, de repente aprende, né? Porque eu vou falar das coisas básicas, o que é uma variável, tipo inteiro, sei lá, aquelas coisas. E, ao mesmo tempo, vai estudar um pouquinho das bases de computação, para que ele seja, inclusive, pré-requisito de um curso de engenharia reversa quando eu quiser fazer, né? Apesar de eu ter lançado o curso de engenharia reversa antes. Mas depois eu fui lá e editei no curso de engenharia reversa na mente binária, editei e botei assim, pré-requisito, assistir programação moderna em C, recomendável. Então, o curso que eu fiz depois, coloquei como pré-requisito de um que eu fiz anteriormente.
porque eu acho que é importante. Até para você, quando está fazendo engenharia reversa, assim, ter noção do que provavelmente quem criou o software fez, para você conseguir aplicar. Claro que, de quebra, mesmo que você não trabalhe com isso, ele serve como uma base de programação, porque eu realmente acho que eu tenho minhas dúvidas assim sobre o ensino de programação, como é feito. Eu sei que pessoas defendem que você deve começar por uma coisa de lógica, né, tipo Python e tal. Não estou dizendo que Python não seja profissional, né, mas assim, mais fácil de programar em termos de lógica ali e tal. Você aprende a lógica de programação e depois você vai descendo o nível se precisar. E outras pessoas defendem que você deveria começar de baixo, tipo assembly e tal, C, e depois você vai subindo o nível se precisar. Eu acho que as pessoas são diferentes, que para cada um funciona de uma maneira, mas eu fiquei com vontade de fazer essas coisas para trás. Então estou aqui em C e fui um pouquinho para trás. Nesse curso fala um pouquinho de assembly, muito pouco, mas pelo menos mostra como ficam as estruturas em C um pouquinho atrás. Né? E mais atrás do que isso seria falar de assembly, e mais atrás isso seria falar ali de eletrônica, de microeletrônica e tal. E aí você vai descendo até física, filosofia, vai embora, né? Vai descendo, 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 até chegar na origem do universo. Ou você vai para frente também, que aí você vai para uma coisa mais alto nível, sei lá, abre um paradigma novo, orientação a objeto, com C++, ou muda completamente mesmo. Mas aí eu também não fui, porque eu também não sou eu não sou especialista nessa área, né? Eu não sou um desenvolvedor profissional, nunca trabalhei como desenvolvedor profissional. Então, as técnicas de desenvolvimento, sei lá, até as coisas de Scrum, sabe, as coisas, como trabalhar numa equipe de desenvolvimento, numa esteira de desenvolvimento, acho que é assim que chama, eu não tenho, eu não manjo. Né? Na web eu sou uma aberração também. Então, eu fui ali na área que é segura para mim, procurei antes cursos de C, deixa eu ver se tem cursos de C assim. Tinha, mas os que tinham eram todos no modelo universitário brasileiro, que é as características da linguagem, vai até o final e é isso, e acabou. Trabalhando com arquivos e tal, não sei o quê, e eu ficava um pouco incomodado com isso, porque eram coisas que eu nunca usava, tipo, eu entendo o valor, né? Mas assim, calcule a média de 3 alunos, aí às vezes o aluno está com dificuldade ali na forma de string do printf ou do scanf, entendeu? Se é %f, se é %d, se é %i. E eu acho que isso não é importante. Eu acho que isso daí é uma coisa que precisa ser entendida, vai ser entendida com calma. Cara, o printf ele é quase Turing complete, dá para usar essa forma de string para 1 milhão de coisas. Isso daí, para quem quiser, ótimo, mas eu acho que programação, sabe, precisa passar disso rápido, assim, tal. E eu fui tentando explicar as coisas que eu sinto que pelo menos os meus professores e professoras não explicaram quando eu estudei C lá na universidade em 2010. Aí eu juntei todas essas necessidades, né? A demanda por uma pré-engenharia reversa, o aprender o C de uma maneira que eu achava que deveria ter aprendido, com conceitos mais sólidos ali, e não somente algorítmicos. Né? E para quem estiver querendo, como primeira linguagem, né, estudar um pouco de computação, mesmo que não vá usar o C comercialmente. Aí eu juntei essas três e, e gravei esse curso. A gente fez uma espécie de crowdfunding, né? Na época eu lancei um vídeo e falei assim, se, se chegar, acho que é 500 compartilhamentos, ou 50, não lembro, a gente vai lançar um curso de C. Lógico que eu já ia fazer, né? Porque eu já estava com toda a ideia mapeada. E aí chegou, a galera compartilhou e eu fiz. Muito massa, muito massa. Eu vejo que sempre quando tem esse pensamento, né? Hoje eu estou como professor e inclusive professor de orientação a objetos, né? Que esse passinho além, e tenho tentado fazer esse exercício também cara, o que que eu aprendi na graduação, o que que eu aprendi por conta própria, o que que eu aprendi no mercado de trabalho, que talvez o professor ou o ambiente de ensino não me proporcionou aquele aprendizado. Talvez eu não consiga proporcionar também, né? Porque quando a gente está em um curso, talvez em uma graduação, é um pouco mais amarrado, a gente tem algumas diretivas para seguir,
mas como que eu posso proporcionar, né, isso para os alunos? E eu vejo aqui no teu curso de C, né, que ele abrangendo tudo isso, ele dá uma base muito forte para as pessoas e vejo que isso é um baita diferencial quando a gente vai falar até de nível mercadológico, né, quando a gente vai olhar para vagas de emprego, para profissionais, né, da área da tecnologia, ou até mesmo para quem quer ter este conhecimento. Acho que muda, né, a visão que a pessoa tem sobre computação, sobre como as coisas funcionam, né? E acho essa pegada muito interessante, né, porque ela também instiga. Eu vi um comentário aqui, né, do nosso querido Dani, que ele comentou, né, pode ser um pouco complicado, né, ensinar alguns conceitos mais sólidos quando está começando, mas acaba despertando uns interesses também, né, para a pessoa não ser inquieta e ir atrás, né, e para a pessoa ser inquieta, no caso, né, ir atrás e procurar um pouco mais daquilo para entender como que as coisas funcionam. Vai usar isso talvez no dia a dia? Bom, talvez não tanto, mas é muito massa quando tu detém esse conhecimento. E já aproveitando isso, tá, Fernando? Uma das perguntas que apareceu aqui que eu anotei, tá? E inclusive chegou pelo privado, mas além do C, né? Tu comentaste que o curso vai além, e é justamente isso que a gente estava comentando agora. Mas pensando, né, em quem está querendo aprender ou quem está querendo programar em C, o que é mais bacana para a pessoa aprender e quais ferramentas ajudam a pessoa a aprender propriamente C, né, e aplicar talvez no seu dia a dia ou só aprender essa linguagem, seus conceitos? Que legal. Cara, primeiro assim, eu gosto sempre de falar que, sei lá, algumas pessoas pensam que C é velho, né, por exemplo. E ele é antigo, ele foi lançado há muito tempo, ele é bem maduro. Mas não é antiquado. Né? É claro que, pô, né, você tratar uma, sei lá, strings em Python é muito mais tranquilo. Né? Só que ele, ele veio para substituir o assembly, né, na época. Né? Aliás, é da onde vem o C em si. Né? Em teoria, assembly é A, né, aí BCPL seria o B, e o C, essa evolução aí. E, e assim, eu acho que vale muito aprender, muito mesmo. Mesmo que você não vá usar comercialmente. Só para você saber como é que um computador funciona, porque tem uma brincadeira que diz assim, né? Metade do universo é escrito em C. E é verdade. Talvez daqui para frente isso mude com Rust, não sei. Mas o Python é escrito em C. Bom, talvez, pelo menos era. Não sei se já mudou, mas o PHP é escrito em C, sabe? Os sistemas operacionais são escritos em C e C++, mas até hoje, até o Windows 11, a API do Windows 11, ela é toda em C. Né? O core ali da coisa. Certamente tem bastante C++, que a Microsoft investe bastante nisso, mas é uma linguagem muito versátil, né? Compila, é multiplataforma, né? Compila para qualquer coisa. Se não rodar um programa em C, na verdade, essa coisa talvez não exista. Entendeu? Exista em outro universo. Todo compilador de C++ compila C, né? Já que existe uma linha que fala que C++ é um superconjunto de C. Então, você pode usar tudo que está no C dentro do C++, logo todo compilador compila C. Né? O contrário não é aplicável. Eu acho que o que ajuda, assim, é de fato fazer um programa que tenha utilidade para você. Foi o que eu fiz. Né? Na época eu fiz um programa chamado PEV, que hoje foi renomeado para ReadPE, porque virou uma suite, depois deixou de ser. E hoje já nem está mais comigo, virou um software livre, tem uma outra pessoa mantendo, sendo a mantenedora dele. E eu fiz um programa que entendia um executável PE, os executáveis de Windows, né, .exe, DLL também e tal, e me dava várias informações sobre eles. No final, um parser, né, um parser de PE. E eu precisei fazer isso, não na época, não precisaria ser em C, mas C era mais rápido para parsear os PS, e eu tinha uma relação de 1 para 1, assim, quando eu precisava ler estruturas, né, blocos de bytes de um arquivo, e eu simplesmente mapeava isso para uma estrutura em C.
Essa facilidade eu não tinha em outra linguagem na época, até porque eu também não conhecia linguagens mais, sei lá, que pudessem fazer isso. Eu sei que dá para fazer com outras, né? Depois até surgiu uma biblioteca em Python chamada PFFile, mas na época não existia. Então, eu fiz isso em C. E eu percebo que coisas, softwares assim que você vai programar, que tem mais a ver com o sistema operacional, é muito mais legal fazer em C, por exemplo. Se você vai fazer uma coisa que vai falar com uma API, web e tal, não sei o quê, aí já de repente C não é a melhor escolha. Mas, por exemplo, imagina que você quer entender um pouquinho mais sobre redes, o que eu recomendo totalmente, porque é um assunto essencial. Né? Depois você fica, para não ficar perdido, mesmo que você seja uma programadora, um programador incrível, saber ali, né, um IP que vai falar com outro, faixa de IP, enfim, os protocolos que você vai utilizar, né, porque certamente seu software vai se comunicar de alguma maneira. Então, redes é legal. E aí, sei lá, você pega uma coisa assim, vou implementar aqui um servidor web em C, por exemplo. Básico, né? Só capaz de processar um Hello World ali em HTML, uma tag P, ou, enfim, qualquer uma. Uma coisa muito simples ali. Isso daí, por exemplo, em C, te dá bases de. Você vai trabalhar bastante com strings, né, como strings funcionam e tal, como isso funciona no nível do computador ali. Vai trabalhar no nível da rede, para entender como a rede funciona e tal. Todas as funções, as APIs do sistema operacional que você está utilizando, seja Windows, Linux, macOS, BSD, seja lá o que for, você vai ver que não existe, quando você vai lá, quando você faz lá no Python, né, httpd.serve, eu não sei qual é que é, mas enfim, você dá um comando, ele já está escutando. Não é assim que funciona na real. Né? Você precisa abrir um socket, né, fazer um bind, escutar. São várias chamadas na API do sistema que cada uma tem seus parâmetros, cada uma tem seus timeouts, cada uma tem seus problemas que podem acontecer. Então as linguagens de alto nível, elas abstraem muita coisa, o que é ótimo para a proposta delas. Mas para entender computação, escrever um software, por mais simples que seja, pode ser um ping. Então, eu vou escrever um software que faz ping, ou um ls. Escrever um comando ls, ou um comando dir do DOS, ainda aproveitado no Windows. Né? Um comando que liste os arquivos nesse diretório. Vai ser ultra divertido. Vai servir para alguma coisa depois? Provavelmente ninguém vai usar o seu ls. Vai usar o ls do Linux normal e o dir do DOS. Ninguém vai baixar o seu. Mas não é essa a ideia. A ideia é que você saiba como aquilo, você pode se encantar. Né? Pode ser até que surja uma nova área na sua mente e você tenda aí para programação que chama de System Programming, né? Programação de sistema operacional, não é do sistema operacional, mas de softwares que utilizam as APIs do sistema operacional, que é uma área gigante. E tem um monte de pessoas trabalhando nisso. Né? Nem todo mundo que trabalha com programação trabalha na web. A web é muito grande, lógico. É uma parcela muito grande. Mas tem a área de System Programming também. E tem a área também de embarcados, que também é System Programming, né? Também é essa programação de baixo nível. Então, eu recomendo um desafio, né, de você falar, vou fazer o meu próprio LS, vou fazer o meu próprio PWD. Pequeno. Você poderia começar a falar assim, vou fazer o meu próprio cliente RDP. Beleza, mas aí você vai ter que estudar uma série de outras coisas e tal, é uma coisa que vai demorar. Mas se você começar com um softwarezinho pequeno e tal, vai ser muito legal. E em termos de ferramenta, eu gosto muito de duas. O Visual Studio da Microsoft, eu acho bem legal, e o GCC, acho muito legal também. Então, aqui você preferir. Hoje também tem o Selang, né? Que eles são super compatíveis um com o outro e tal, então as opções são meio que as mesmas. Eu acho que esses dois aí, e qualquer editor de texto, se você gosta do Visual Studio Code, se você está afim de um desafio legal, pode aprender o VI, mas aí se você está no Windows, talvez não seja tão legal assim, né? Se você é usuário de Windows, aí o Visual Studio Code pode ser melhor, mas se você usa Mac ou Linux, pode ser que você goste do Vim, que é muito leve e muito legal. E o compilador ali, o GCC e tal, por trás. Então essa dupla, né, Vim e GCC, eu gosto muito, e a dupla, o Visual Studio da Microsoft, para quem está no Windows, né, também gosto muito, ele tem umas coisas muito legais para C. Tem um
hot alguma coisa, mas sei lá, um recurso lá que, enquanto está debugando, você faz uma alteração de código e salva, ele já implementa de novo. Isso no programa compilado, isso em C. Então, tipo, mó legal, sabe? Tem coisas bem legais rolando. Ah, massa, massa. Inclusive o Dani comentou aqui, né, para utilizar o WSL quando está no Windows e Ah, é? instalar o VI, né, no WSL. Ou, né, como a gente está falando bastante de software livre, fica até o desafio, né, daqui a pouco instalar um Linux e inclusive a gente tem materiais, né, disponíveis e eu acho que até no meu próprio canal lá sobre como fazer essa instalação, mas é bem nessa linha, né? Eu acho que praticar é a melhor forma de aprender. E quando tu vê, né, um software que tu construiu, por mais que ele possa parecer simples, Uhum. né, e eu sempre faço analogia com o baldinho de conhecimento, né, tu construiu aquela aplicação com o nível que tu tinha, né, de líquido ou de conteúdo dentro daquele teu baldinho. É muito gratificante. Conforme esse baldinho vai enchendo, né, você vai construindo coisas mais complexas, coisas que demandam mais tempo, demandam mais conhecimento e vai evoluindo aos poucos, né? Inclusive é um comentário aqui do Dabioto, né, que ele comenta muito nessa linha também, né? Ele fala que algumas pessoas não querem entender a base, querem pular, né, algumas etapas e daqui a pouco direto, né, para uma programação de mais alto nível, que ok, eu acho que em alguns momentos da vida, né? Se está procurando talvez uma colocação rápida no mercado, pode ser interessante, mas é fundamental, na minha visão, também como pessoa que está iniciando na área de pesquisa acadêmica e como professor, entender, né, as bases, entender como que um sistema operacional, por mais que não a muito baixo nível, mas entender como que ele funciona, como que ele lida com os processos, porque isso pode te dar insights, né, de como programar melhor, se tu for para a área de programação, ou como resolver alguns problemas complexos, né, alguns problemas que daqui a pouco o código está corretinho, né, como tu citaste, e é alguma forma que o sistema operacional lida com aquela informação que tem que ser tratada de maneira diferente. Então é bem bacana e fica o grande incentivo, né, para todos tentarem praticar Eu e acho que isso transmitir. vai ajudar, ponto. Assim, é muito raro, sei lá, eu diria que é muito improvável. Né? É claro que estou fazendo previsões aqui, mas é muito improvável que o estudo dessas bases não te ajude lá na frente. Para entender coisas. Por exemplo, quando fala de. Eu imagino que quando a gente fala em programação, sei lá, hashtag BolhaDev no X, né? É muita gente na web. E lógico, o mercado colocou essa pressão, o mercado buscou esses profissionais e criou esses cursos rápidos, né, intensivos, sei lá, tem uns nomes lá, para formar desenvolvedores web porque precisa. Está tudo bem com isso. Mas, se você tiver tempo, interesse, né, enfim, disposição, as coisas fazem muito mais sentido no baixo nível do que quando você abstrai. Né? Sei lá, por exemplo, o protocolo HTTP. A gente vê lá HTTP, bota no Wikipedia, vai ver Hypertext Transfer Protocol. Né? Protocolo de transferência de hipertexto. Você fala assim, porra, texto. Se você implementar esse servidor web no C, de novo, que de repente nem entenda HTML, pode ser, que ele receba a requisição e só mostre sei lá, um textinho na tela, um Hello World, independente do arquivo que tiver no index.html, nem precisa chegar nessa parte. Você vai ver, por exemplo, que o HTTP ele é realmente texto que é enviado para o seu servidor. Todos os métodos, né, o get, o post, o put e tal, o delete, tudo texto, tudo texto. Né, ele é baseado em texto ali. E aí você começa a falar assim, caramba, agora daí que vem isso. Né? Aí você vê a diferença se você começa a falar, eu implementei o método get, agora eu vou implementar o head, por exemplo. Porque eu tô na pilha aqui, o final de semana está bombando e tal, é nóis. Pum, implementa o segundo método e tal. Lá na frente, ou alternativamente, pode ser no dia seguinte, né, quando você estiver fazendo as suas coisas web lá e tal, você vai saber a diferença do que, de fato, do que é um get, do que é um head. Você vai ver que o servidor
Web, por exemplo, entende exatamente a mesma coisa. A diferença é que no Red ele não devolve o conteúdo. E é assim que a galera faz, por exemplo, para saber se o negócio está online. Né? É tipo um GET sem buscar o conteúdo, é muito mais rápido. É assim que ataques de negação de serviço em camada 7 HTTP funcionam também. Né? Por exemplo, e aí assim vai, aí você vai descendo lá para os cabeçalhos que são no HTTP, que são definidos na RFC, mas alguns você pode adicionar também nas aplicações. Aí dá para entender como é que um gerenciador de download funciona, como é que um browser continua o download da onde parou. Que mágica é essa? Não é mágica. Né? Tem um campo lá específico que você pode especificar a partir de qual byte você quer pegar o arquivo. Então, se salvar isso, o servidor lê isso, entrega, e você consegue implementar isso tudo devagarzinho na mão, de bobeira, com um monte de erro, com um monte de problema. Né? É como você falou, Matheus, não é que outra pessoa vai usar e tal, mas é o seu baldinho, é a sua coisa que vai te ajudar lá. Né? Entender de fato como que texto aparece na tela, se o computador não entende de texto, né? Se são só números no processador, que relação é essa? Os encodings, né? Que pode ser um pesadelo na sua vida real. Entendeu? Os Unicode, TF8, TF32, de 1 a 4 bytes, o TF8, né? Vai de 1 a 4 bytes cada caractere, os code points. Gente, né? Os code pages antigos, tudo é uma loucura, mas tudo tem explicação. Né? E a explicação está lá, né? Está lá por baixo dos panos. Se você quiser ir lá acessar, eu recomendo. Se você tiver tempo e paciência, vale a pena, ajuda mesmo. Muito bacana, muito bacana. A gente pode fazer até uma analogia com o próprio frameworks, né, e linguagens de programação, que fazem uma magia também por baixo dos panos, mas por baixo está sendo executado um comando lá em uma linguagem, né, e quando tu entende, né, como aquele troço funciona, deixa de ser magia, e obviamente se der algum problema, mas não só restrito a isso, né, tu vai entender como aquilo está funcionando, e daqui a pouco tem algum insight de como fazer aquilo de forma mais performática, porque justamente viu o funcionamento do método head, né? E sei lá, em todos os cursos ensinam lá o get, post, o put e o delete, deixa o head de fora, e aí entender o funcionamento dele por baixo dos panos te dá, né, também uma munição maior para poder resolver vários problemas. Exatamente, exatamente. Exatamente, é que nem o Diego comentou por baixo do capô aí, para ver como que funciona. Exatamente, exatamente. Tem mais uma dúvida aqui, Fernando, que surgiu no início da live, mas eu acho que agora ela faz total sentido até para a gente encaixar. O Edgar, né, ele colocou a seguinte frase: o que o Fernando diria para motivar o estudo da linguagem C, além do que a gente falou até agora e do que tu já repassou, né, sobre esse entendimento, né, sobre essa criação, né, de programas ou de softwares, talvez em mais baixo nível? Rapaz, difícil essa, hein? Além disso, olha, eu diria que assim é uma questão até mais social. A gente tem até agora, né, com inteligência artificial, isso também está bem. Essa impressão de que tecnologia é uma coisa e nós somos outras, é uma coisa que eu gostaria eu vivo na luta. Por quê? Eu acho que a tecnologia está a serviço das pessoas. Tudo tem que estar nesse planeta a serviço das pessoas. Né? Se não tiver a serviço da nossa sociedade, não está servindo, sei lá. Então, eu acho que a gente tem o direito de entender como a tecnologia funciona. Isso em todas as áreas. No caso específico de computação, eu acho que a gente tem o direito, né, de dominar, de entender como um equipamento que a gente comprou, a gente pagou por ele, como de fato ele funciona. O máximo que der. Eu sei que você não vai conseguir o código-fonte em microcódigo do processador Intel, AMD ou ARM que esteja na sua máquina. A não sei que você vá lá trabalhar lá. Aí você vai ver se você precisar trabalhar lá com isso. Mas você consegue descer até o nível de entender de fato o que está na sua frente, entendeu? Pelo que você pagou, o que você está usando, qual que é a sua profissão, se você está trabalhando com isso ou pretende trabalhar com isso. Entender a raiz, entendeu? É a mesma coisa que você pegar
de repente, um infectologista, e ele sabe muito sobre vírus e tal, não sei o quê. Fala assim, não, esse vírus aqui, se você... ele se espalha, né, pelo ar, por exemplo. Ah, beleza e tal. Mas o efeito lá nas moléculas, não sei, aí eu já, enfim, eu falei de uma área que eu não tenho conhecimento, né? Mas, sei lá, X, né? As ligações lá moleculares que o negócio causa, aquela pessoa não sabe. Né? Eu acho que isso vai, no futuro, primeiro, tirar dela a oportunidade de criar coisas novas. Se você não sabe como as coisas são feitas, né, como é que você vai... Você pode ser, por exemplo, a próxima inventora, o próximo inventor da próxima linguagem de programação, ou do próximo framework, ou do próximo compilador, ou do próximo sistema operacional, por que não? Ou do próximo browser, né? Ou do próximo, sei lá o que, entendeu? A gente não está limitado no Brasil, apesar de parecer que essa mentalidade fica, né, batendo na gente, a sermos meros usuários de compiladores e de linguagens de programação. A gente tem capacidade, né, na academia e fora dela, de criar as coisas, de sermos quem de fato inova. Não porque eu inovei fazendo um app que agora faz pedido de chiclete e ninguém fez isso antes. Porque eu inovei fazendo uma plataforma de desenvolver coisas. Já houve isso aqui no Brasil, é possível. A gente teve, sei lá, Gurgel fazendo carro, a gente teve desenvolvimento de computador, patinho feio na Unicamp, a gente teve o único Unix feito fora dos Estados Unidos, né, pela o SCO Unix, desenvolvido aqui no Brasil pela Cobra Tecnologia. Era uma época, né, em que a gente criava muito mais e não só usava. Né? Então, você pode fazer isso. A sua mente, ela tem capacidade, com certeza, né, para entender linguagem C, assembly, ou até microcódigo, ou até eletrônica. É só começar de uma coisa mais simples. Né? Você fala assim, pô, quero saber como construir um computador do zero. É possível. Então, você pega uns computadores antigos, velho, uns TK-95, não sei o quê, essas coisas tinham 100, 120 instruções, não são as 10 milhões de instruções de hoje em dia. Estou exagerando, né? Não chegam a 10 milhões de um processador. Mas você pode fazer o seu, você pode fazer essas, ainda mais hoje com a internet, com um monte de vídeo, com uma série de coisas. Eu acho que é nosso direito, entendeu? Se isso servir de motivação, eu acho que é direito seu entender como uma coisa que você comprou e pagou realmente funciona e poder ter o estudo necessário para melhorá-la, né, se precisar, ou mudá-la, né, mudá-la de alguma forma, ou fazer, melhorá-la ou fazer uma outra nova. Né, porque será que as coisas de fato só funcionam do jeito que foi feito para funcionar? Como que a galera faz, sei lá, Hackintosh? Instala macOS em hardware que não é da Apple. Instala o Linux no hardware da Apple. Sabe? A Apple para de fornecer suporte a determinado dispositivo mais antigo e aí para de atualizar o sistema operacional. Aí a galera vai lá e descobre as coisas e passa a utilizar e utiliza. Eu lembro que tem até um artigo na Mente Binária que era chama Forçando um Game a Rodar no Vista. Nem sei se ele ainda está online, é muito antigo, deve estar online. Qual que era o esquema? Eu tinha um jogo, Mortal Kombat 4, eu acho, e era o meu jogo, eu comprei, paguei por ele, está tudo certo. Atualizei o Windows na época, né? O jogo era para o Windows XP, possivelmente, e a minha máquina estava com o Windows Vista já, né? O jogo foi comprado na época do Windows XP e tal. No Windows Vista eu coloquei o CDzinho do jogo, ele falou assim, não... Como era a mensagem? Não, sei lá, o Windows não compatível. Como assim? Quer dizer que eu perdi o jogo. Eu comprei, eu paguei por isso. E agora não é compatível, eu não posso mais jogar? Eu sou obrigado a utilizar? Não, peraí, mano. Como assim? Você nunca testou esse jogo, eu falando mentalmente com o fabricante, né, com o desenvolvedor do jogo. Você nunca testou esse jogo no Windows Vista, porque quando você programou esse jogo, o Windows Vista não existia. Como é que você sabe que não vai rodar? Não, peraí. Né? Aí, sabendo como funciona uma coisa, ou tendo ideia de como funciona, você pode tentar hackear, nesse caso, né, no sentido original da palavra, essa limitação que foi imposta
que história é essa? Que imposição é essa sobre mim, sobre o meu uso do meu jogo, meu computador, meu Windows, meu Mortal Kombat, meu sangue voando, minha caveira? Eu quero ver o negócio acontecer. Né? E eu fui lá, fiz engenharia reversa no jogo, vi onde ele testava qual era esse teste dele, qual é que para mandar aquela mensagem de erro, e arranquei, mudei, e o jogo rodou, e eu fiquei jogando lá, tomei fatality, perdi, ganhei e tal, tá tudo certo. É o rolê. Oh, desculpa, você voltou, entendeu? Mas é isso. É você você tem o direito de saber, não baixar a cabeça para sei lá, uma tecnologia norte-americana opressora que fala que você não vai fazer. Vou fazer sim. Entendeu? Ih, não estou te ouvindo. Ih, me mutei que eu tô numa crise de renite aqui. Peço até desculpas que eu cliquei no botão errado aqui, te tirei da live por meio microsegundo, Ah, de boa. mas é uma motivação absurda. Acho que todos que estão ouvindo aqui a conversa, se já não estão aprendendo C, fica o convite, né, para aprender com essa fera, né, no curso moderno aí em C, para entender como as coisas funcionam e também para ser um gatilho para ir além, né, para entender daqui a pouco a nível de eletrônica, como as coisas funcionam e assim por diante, que é um negócio maravilhoso. Eu não sei fazer nada em eletrônica, mas é fantástico entender como que um sinal, né, como que algo sai daqui e chega do outro Sim. lado, né, dá um estalo maravilhoso, assim, é Nossa, incrível. cara. Ó, tem um tempinho ainda, Otávio? Claro, claro, a gente tem o tempo que for necessário. Não, demorou. Porque eu lembro que eu fui num evento de segurança, né? E, pô, a galera de segurança, tipo assim, hacker e tal, eu invado e tal, não sei o quê. E realmente, a galera faz umas coisas muito legais. Só que eu lembro que eu perguntei assim, primeira coisa, até na época o cara que fez a curadoria das palestras, ele falou assim, pô, mas isso não é muito fraco, cara. A galera aqui, né, tipo, um monte de hack e tal. Eu falei, não, mano, confia. Vamos ver qual é. Porque esse tipo de coisas é tirado de nós. Esse tipo de direito é tirado de nós, através dos livros que não cobrem, através dos cursos universitários que não cobrem. Talvez nem os professores saibam, porque também eles estudaram nas mesmas universidades, se pá. Não dá para generalizar, mas pode ser. O que é tirado de nós, a gente precisa restaurar. Né? Aí eu cheguei e comecei uma palestra lá e falei assim, pô, gente, bota aí, o que é um byte? Aí beleza, surgiu lá, puta, 8 bits e tal, não sei o quê. Cara, mas você vai voltando, vai voltando, vai voltando. Né? Você fala assim, o computador só entende número. Ah, beleza. Ah, mas esses números estão agrupados, né, em bytes. Então, é um inteiro de 4 bytes, é um inteiro de 2 bytes e tal. Aí já começa, peraí, como é que sim, né? Um 1000, pode ser um 1000 de 4 bytes, pode ser um 1000 de 2 bytes, não pode ser de 1 byte porque não cabe. Aí começa, tá vendo? Independente do quanto a gente programa e tal, esse tipo de coisa não é falado em nenhuma aula introdutória, se pá. Aí, nenhuma não, né? Não dá para generalizar, mas na maioria. Aí você vai descendo, aí você volta assim, beleza, não, mas aí os bytes, na verdade, também é só uma abstração, um agrupamento aí de 8 bits. Então só entende 0, 1. Só que se você pega um fio, cadê um fio? Pega um fio. Né? Um fio aqui, não tem como passar 0 e 1 aqui dentro. Você não vê um 0 desenhado andando dentro do fio, né? Ou um 1 andando dentro do fio. Ele não cai 0 e 1. Isso tem naquelas imagens. Se você pedir né, para IA gerar uma imagem de binário e tal, aí vê um monte de 0 e 1 caindo, saindo do fio, saindo da mente, sei lá, saindo da tela. Mas isso não existe. Então, você vai andando para trás e fica assim, pô, 0 e 1 é uma abstração também. Não existe o 0 e 1. Né? 0 e 1 é presença, ausência ou presença de energia. E já é uma abstração. Quando você, sei lá, está lendo um arquivo no HD, aquela cabeça HD, né, você vê, eu denuncio a minha idade, mas aquela cabeça de leitura e gravação, que a galera chamava de agulha, não é, né? Agulha é vitrola, mas enfim. Ela detectando a presença de energia, faz uma conversão de sinal, né, de analógico para digital, e manda ali o 1, o que na verdade também não é 1, está mandando 5 volts, ou sei lá qual é a tensão que está sendo utilizada ali. E em algum momento, o mensurar daqueles 5 volts, vamos admitir que seja 5 volts, é entendido, né, como um 1. Né? Isso na presença de energia ali, presença e ausência. E se você descer mais ali o nível, aí você entra na estrutura, na parte atômica da coisa, né? Você vê que já tem uma outra abstração também, né? De campo ali atômico mesmo e tal. Enfim,
Isso tudo, quem faz esses equipamentos, quem produz, quem fabrica, entende. Né? Essas coisas não são. Tem até um livro muito legal que chama Outliers. Eu não lembro agora o nome da tradução, não sei se é Pontos Fora da Curva, mas alguma coisa meio assim. Mas o livro chama Outliers. E ele basicamente explica assim, ó, não é coincidência. Né? Quando você fala assim, a Microsoft foi fundada numa garagem, né? Qual é a sua desculpa? Aí o meme, a galera fala assim, eu não tenho uma garagem. Mas não é isso, né? Essa galera era estudante de MIT, de Harvard, entendeu? Cara, no Vale do Silício, ali, com um negócio acontecendo, né? Com tempo, com dinheiro, com as contas pagas, né? Isso não é coincidência, é um estudo profundo de coisas e acesso, principalmente, coisas no idioma delas. Né? A gente até hoje precisa estudar o padrão ASCII, American Standard, não sei o quê. Coisas no idioma delas que as possibilitaram a desenvolver essas tecnologias. Né? Então, se a gente não quiser ficar baixando a cabeça para gringo, eu acho que a gente precisa entender o máximo que a gente conseguir, até abrir o computador, o processador lá, arrancar com um estilete, ver o que tem lá dentro, falar, daqui eu não consigo passar mais porque agora é proprietário, mas se vazar na internet eu pego, entendeu? É isso, é direito seu. Voltei na história. Não, é fantástico. Acho que essa troca de conhecimentos e para quem tá se questionando, essa live vai ficar gravada, até porque a gente precisa transmitir essas informações e como eu falei lá no início, né? O Fernando é um cara extremamente foda e acompanho há um tempo, já caí várias vezes no canal, né, do Mente Binária, talvez em alguns artigos, e eu acho que é bastante nessa linha, né? A tal da base de conhecimento, o entender o que na área que você está é fundamental para não ficar à mercê, né? E a gente bate muito na tecla do software livre, que você precisa ter a liberdade, né, de escolher o que fazer, o que compartilhar, como utilizar aquela determinada ferramenta. E eu acho que só o conhecimento te dá esse poder, né? E o conhecimento é uma frase muito clichê agora que eu vou largar aqui, mas ele é a única coisa que não pode te tirar, né, a não ser que, enfim, venha sofrer algum dano cerebral, algum dano mental, mas o conhecimento é a única coisa que não podem te tirar, né, em vida. Quanto mais conhecimento vocês conseguem absorver, né, nós conseguimos absorver, melhor, porque a gente se torna pessoas melhores e a gente consegue impactar outras pessoas também, sejam através de projetos que a gente cria, como é o caso do projeto Mente Binária, né, que tem feito um puta trabalho aí social, como é o caso também aqui da UBL, que está tentando expandir ainda mais o conteúdo em português, e eu bato muito na tecla disso, né? Até me pedem às vezes no canal Roveb lá, bah, mas não vai gravar um conteúdo em inglês? Não, porque meu idioma nativo é português e eu quero transmitir conhecimento em português, né, para permitir que as pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, né? Obviamente, como citado, né, no início aqui da live, pessoas que conseguem ter esse acesso e torçamos, né, que cada vez mais as pessoas consigam chegar nesse conhecimento. Engatando aqui uma pergunta que surgiu no chat, Fernando, é uma pergunta um pouquinho mais técnica, mas é uma pergunta também que tem a ver com conhecimento, que é uma pergunta do Every True Dev. Ó, a gente está falando aqui de português e está com nick em inglês, brincadeiras, tá? Ele pergunta o seguinte, Fernando, acha interessante para aprender mais sobre C e sistemas operacionais, né? Recriar algumas funções que já tem em C. Tu destes o exemplo do LS, do PWD, né? A nível de sistema operacional. E aqui a dúvida é, por exemplo, uma função como o malloc, né? Enfim, tu achas que faz sentido recriar essas funções justamente para criar esse conhecimento, para entender como aquele negócio funciona? Total, total. Recriar e olhar o código, se for no caso da glibc, por exemplo. Claro que o código da glibc tanto que estava até como pauta, né? É GNU-C, é como se fosse outra linguagem, porque a galera fez uma outra coisa, mas é maneiríssimo também. Mas criar a sua, sim, vale muito a pena, eu acho. Principalmente essas que utilizam. Quando é uma coisa do tipo assim.
tem coisas muito simples. Você falou da malloc, a malloc é muito legal porque ela vai utilizar as chamadas de sistemas, né, e tal. Mas, por exemplo, a str to lower, não, acho que é só, enfim, não lembro agora o nome, mas a função em si, acho que é só lower, que bota em minúsculo, ou a que bota em maiúsculo, né, são super simples, né, de recriar, mas você vai precisar entender ASCII, né, por exemplo, para poder saber fazer lá as conversões, né? Você diminui 32, coloca em maiúsculo, soma com 32 em decimal, está colocando em minúsculo. Para fazer isso na string inteira, você vai ter que fazer um loop, porque cada caractere, no caso de ASCII, de ANSI e tal, é um byte. Então, são muitos conceitos juntos, né? O lance dos bytes, o lance do encoding, que se for o TF8, por exemplo, já vai precisar de outra abordagem, junto, né? O lance da tabela ASCII, dessa relação, que a conversão de maiúscula em minúscula tem um número fixo pelo qual você faz uma operação e ela acontece, né? A tabela ASCII já foi pensada assim. E, poxa, numa função super simples que a gente usa com a maior, né, de forma super corriqueira, você já vai estudar aí pelo menos 3 conceitos diferentes. E para implementar uma malloc da vida, e tal, uma free e tal, mais ainda, né? Porque aí vai mexer com as APIs do sistema operacional e aí você vai ver que por que, por exemplo, a malloc existe? Por que você não faz usando a, a, a função diretamente do seu sistema operacional, né? Por exemplo, né? O que a malloc te dá de vantagens? E o que ela também abstrai, porque por ela ter que ser multiplataforma, né, ela tem um conjunto reduzido, né, de operações. Por exemplo, se você botar aí no manual do Linux, né, man, acho que é 2, que é o capítulo do manual das funções, deixa eu testar aqui no Mac rapidão, acho que é o 2 ou 3, é 2. Se você der lá man 2, né, e open, você vai ver que a descrição de todos os parâmetros, tudo que você pode trabalhar lá, é muito maior do que o man3 na fopen do C. Você fala man3 fopen do C. Aí você vai ver o manual, vai ver todos os valores que ela suporta. Sei lá, 3 páginas para baixo acabou. Só que a fopen do C chama a open no Linux e no Mac, né? No Windows vai chamar a create file que cria, mas também abre. E tanto se você olhar no Create File no site da Microsoft, quanto a Open, que seriam quem a fopen chama, né? Fopen chamando tanto Open quanto Create File, Windows e Mac aqui e Linux, você vai ver a quantidade de opções que você não pode utilizar através dessa abstração que a glibc oferece. Então, assim, poxa, para abrir um arquivo e escrever um texto dentro dele, vai fazer diferença? Não, não vai. Agora, para programar embarcado, para trabalhar com arquivos que outras pessoas podem estar trabalhando ao mesmo tempo, para fazer um non-blocking I/O, que também tem na web, né? A galera tá ligada e tal. Você vai precisar disso, por exemplo. Então você fica preso ou preso a capacidades que são um pouco limitadas ali, se você não usa essas funções. Então, programar sua própria fopen, como foi sugestão aí do Every2Dev, né? Ou programar sua própria malloc, vale muito a pena. Acho muito legal fazer. Nunca fiz, né? Aqueles que falam, acho legal, acho incrível. Nunca fiz. Acho que eu nunca fiz. Eu já fiz as de manipulação de string, eu já reprogramei, porque eu quis entender como funciona. Mas malloc, por exemplo, eu nunca fiz. Mas, enfim, é legal fazer. Não, fantástico, fantástico. Eu acho que até esses aprendizados, em alguns eu já tento implantar, né, nas minhas aulas, que é esse de tentar recriar, né, algumas funções. O exemplo do maiúsculo minúsculo, eu normalmente trabalho com Java, né, que é, enfim, para trabalhar com orientação a objetos, enfim, mas é um dos exemplos que eu uso muito forte, né, de tentar recriar essa função na mão e aí depois mostrar que ela existe, né, para dizer, olha, tem uma coisinha pronta aqui já que está na linguagem de programação, mas agora tu tem o conhecimento de como ela funciona por baixo dos panos, né? E aí a Sim, gente bate de novo em tudo que a gente falou até agora, né? Sobre o conhecimento e sobre o entendimento, né? Essa visão de como aquilo realmente funciona. sim. Eu lembro que eu perdi uma entrevista.
Perdi assim, eu fui eliminado numa vaga, numa entrevista, num processo seletivo, porque eu não consegui fazer o que o cara pedia. Aí era para programar. Por isso que eu falei, eu nunca trabalhei como desenvolvedor profissional e tal. Essa seria a minha primeira. Né? Eu fiz, e foi uma entrevista com o Google há muitos anos atrás. A gente fez uma call, o cara falou assim, ó, faz uma função, na linguagem que você quiser, mas faz uma função que ela vai receber um número como texto, e você vai devolver o valor numérico dela. Ou seja, vai receber uma string, que é numeral, né, só com dígitos dentro, mas é uma string, está lá entre aspinhas. E você precisa devolver, essa função retorna um inteiro, o valor numérico dela. Falei, oi, amigo. Tentei. Ele falou, muito legal a sua tentativa, mas não. Né? E adeus. E é isso. Não sei se foi só por isso, mas depois, coincidência ou não, a próxima entrevista eu já não participei, a próxima fase. E naquela época eu falei assim, caramba, cara, tem um monte de coisa que eu não entendo. Eu nem sabia que dava para fazer isso. Né? E dá. Né? Você pega lá o valor ASCII de cada número, multiplica pela posição dele, na base 10, 10 elevado a 0, elevado a 1, você chega no valor inteiro dele a partir de um texto. E é isso que, no caso do C, a TOI, né, A2I, né, a função ATOI faz. Enfim, e a int do Python, né, int, um número ali, acho que ela faz isso. Acho que não sei se ela faz com string. Mas, enfim, as linguagens têm as funções que fazem isso e a gente tem que saber como faz. Eu nem ia ser programador baixo nível lá no Google, não. Acho que o entrevistador estava testando só se eu sei de fato o que eu estou fazendo ou se eu estou meio panguando ali. E naquele momento eu estava panguando, então beleza. Continuei trabalhando na outra empresa. Interessante, interessante. Às vezes a gente não se preocupa com isso, né? Mas, cara, que baita exemplo. Vou até usar agora como desculpa, né? Nos exercícios, quando a Real, galera. real. Exatamente, exatamente. Já aproveitando até, Fernando, que tu citastes, né, o GNU C, eu vi que vocês estão produzindo, né, um material que é uma tradução, né, que é sobre GNU C. Tu pode dar uma palhinha para nós, breve, até para não te alocar muito tempo mais? A nossa conversa está muito boa e eu acho que a gente poderia ir horas aqui conversando. Inclusive, já fica até um convite para a gente falar de novo em um futuro não tão distante, né? Mas se tu puder dar uma palhinha sobre esse material que vocês estão produzindo, que eu acho que vai ser bem interessante aqui para o pessoal que está estudando também sobre C. Claro. O lance do GNU C foi muito legal, assim, porque foi uma coisa que eu vi passando batida, assim, né? Eu sou fã, assim, da Free Software Foundation. Acho que o que eles fazem é um trabalho fenomenal. E eu sei que muita gente fala, mas é muito xiita, né, em termos assim. Mas eu acho importante existir, sabe? Por mais que eu não seja xiita, uso Windows, uso Mac, uso o que tiver, mas eu acho importante que existam pessoas assim, ideias assim, porque eu apoio. Porque eles geram mudança, né? O que seria, né, talvez o que seria aí se não houvesse o GCC da vida e tal, sei lá. Eu acho muito, muito importante. E eles implementaram, né, talvez um dos compiladores mais famosos em C, que é o GCC. Né? Eles fizeram, que na época foi criado assim, GNU C Compiler. O projeto GNU é esse projeto de fazer vários softwares livres da Free Software Foundation, que é a ONG, né, a NPO, a Instituição Sem Fins Lucrativos por trás. Então, Free Software Foundation, a FSF, tem o projeto GNU, que tem vários softwares, e um deles é o GCC, que era GNU C Compiler, agora é GNU Compiler Collection, porque compila não só C, mas agora não, já tem tempo. Compila ADA, compila C++, compila, enfim, muitas coisas que eu não sei direito, Java. É, eles, eles são os autores, né? Acho que o Stallman, não sei se ele é o principal autor ainda, mas certamente está envolvido com a manutenção do GCC e tal. E aí, eles usaram muito, né, e usam muito C. Então, é um grande grupo de pessoas utilizando a linguagem C por muitos anos. E são autores talvez o principal, ou um dos mais populares, compilador para a linguagem C.
Aí, o que acontece? Eles implementam coisas nos compiladores que a linguagem não tem ainda, saca? Então, isso significa que eles fazem extensões da linguagem. Aí, essas extensões elas só vão funcionar se você estiver utilizando um compilador deles, no caso o GCC. Isso não é crime, a Microsoft faz igual, tá? Com o compilador dela e outras empresas que desenvolvem compiladores fazem igual. Porque eles detectam uma certa necessidade e implementam essas extensões. Né? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu lembro de alguma extensão aqui fácil, assim, de cabeça. Sei lá, tem enfim, não vou lembrar agora, porque se eu tentar fazer uma. Eu confundo às vezes as extensões dos compiladores diferentes. Tem VLA, Variable Length Arrays, arrays de tamanho variáveis, né? Que é uma extensão, agora que eu não lembro se é do GCC ou se é do Microsoft, mas acho que é do GCC. Aí o que acontece? Você pode criar lá dinamicamente, assim como os arrays nas linguagens que não são C, né? Com tamanhos variáveis lá, você consegue fazer isso em C também. Com algumas limitações e tal, mas funciona legal. Só que só no GCC. Mas isso, todos os softwares da Free Software Foundation que são compilados com GCC e tal, não sei o quê, usam. Então, são características, são poucas, tá? Mas são características da linguagem, construções de linguagem em linguagem C, que o padrão da linguagem C não aborda, não especificou. E isso só vai funcionar naquele compilador. Problema nenhum, porque esse compilador está disponível em milhares de plataformas, está tudo bem. Isso é uma coisa. A outra coisa é por isso que eles chamam de GNU-C. Então, eles dão a ideia, eles chamam de dialeto, porque C é a linguagem e GNU-C seria um dialeto de C. Um dialeto da linguagem C. Tem tudo que tem na linguagem, né? E tem algumas coisinhas que você pode fazer diferente, que não está especificado quando você pega qualquer livro de C, padrão, ANSI e tal, e vai estudar. Tem isso, tem também a suíte, né, do projeto GNU. Ele considera, os autores desse livro de GNU-C consideram que você está usando essa suíte. Então, você vai debugar um programa, com o GDB, que é o GNU Debugger. Né? Então, eles ensinam C partindo do ponto que você está usando essa suíte. Aí o que aconteceu? Eles já trabalham assim. Em 2021, eu acho, no final, ou início de 2022, não, final de 2022, eu sigo lá a Free Software Foundation, estou na newsletters e tal. O Stallman vem, né, do nada, gratuitamente, fala assim, gente, escrevi um livro de C, de GNU-C, para iniciantes, para quem quer conhecer mais sobre a linguagem, quer começar. Tá aqui, pum, mandou um Git lá, que é um Git deles, não é GitHub nem nada. Pô, escondidão, tá? Honestamente. Um Git deles lá e tal. Tá aqui o livro e tal, quem quiser. Só em. Eu acho que está em Markdown. Não é Markdown. É a parada lá que eles usam para gerar HTML, para gerar várias coisas. O Source lá. Escreveu o livro lá e mandou. Eu falei, pô, peraí. Cara, o Richard Stallman, né, o criador do GCC, criador do projeto GNU como um todo, né, de várias ferramentas que a gente utiliza até hoje, grande defensor aí de software livre e tal, promotor dessas ideias, fundador da Free Software Foundation, parou, sentou, escreveu um livro sobre linguagem C, deve ser coisa boa, preciso ler. Né? E aí fui lá ler, achei bom, bem bom o material, mas achei que tem desafios. Eu não diria problemas, porque é uma crítica que, enfim, ele fez o que ele pôde. Mas tem desafios para nós consumirmos esse material. Eu enumerei pelo menos 3. O primeiro, o mais óbvio, o idioma, totalmente em inglês, escrito por um nativo, o que dificulta ainda mais, né? Porque tem, sei lá, construções ali que quem estudou inglês como segunda língua talvez não faria, e um uso, né, de domínio da língua. Segundo,
um cara que conhece muito há muitos anos, provavelmente ele está cercado de programadores e programadores, já chega falando recursividade no primeiro capítulo. Então eu falei assim, ó, amigão, muito legal, mas isso aí não sei se serve para, de fato, todo mundo que está iniciando, não. Talvez que esteja iniciando sendo um estudante do MIT como ele foi. Mas não é uma crítica a ele, sabe? Ele partiu de onde ele foi, de onde ele quis. Mas tem países, tem situações, tem nações, tem, né, sociedades ali, onde começar, né, numa paulada dessa assim espanta, entendeu? Então, seria legal dar uma suavizada, uma explicada em alguns conceitos aqui. Beleza. Né? E terceiro, qual que era o terceiro? Ai, gente, às vezes eu tento. Ah, sim, escondidaço. Não saiu no, sei lá, né, os influencers não falaram de programação, não sai nos grupos de zap, escondidaço. Talvez por conta também desses outros dois fatores que eu falei anteriormente. Né? E também porque a Free Software Foundation é tipo ultra raiz lá, e ela não vai ter TikTok, entendeu? Para falar uma coisa dessa, ou Instagram. Então, é uma parada escondida, assim, tal, que eu nem lembro se eles tweetaram sobre aquilo. Eles têm uma conta no X, né? Mas eu nem lembro se eles escreveram sobre. Mas ficou muito escondido, assim. Então eu falei, não, peraí, esse material ele precisa ser, eu acho, né? Eu gostaria, enquanto cidadão comum, né, que não estou no MIT, eu gostaria que ele fosse promovido, chegasse até a mim, até os meus, né, meus irmãos aqui no Brasil, entendeu? Gostaria que ele fosse traduzido e que ele fosse explicado, essas partes que eu não entendi. Como eu sei ser, eu falei, pô, eu vou pegar esse material e vou fazer essa parte aí. Vou fazer essas explicações do que eu achar que não é de cara que dá para entender, eu vou fazer explicações e tal, não sei o quê. Muito legal que o livro é livre, então eu posso fazer essa tradução, né? Contanto que eu mantenha os créditos originais e que a minha tradução também seja livre, e ela é, a gente fez isso na mente binária, está lá, está no ar, estamos no. Eu estou fazendo assim: traduzo um capítulo e publico um vídeo. A cada 15 dias eu faço isso. Traduzo um capítulo e publico um vídeo. Aí no vídeo eu cubro as partes do capítulo ali, faço uma passão rapidão assim sobre eles, sobre o capítulo, e cubro partes ali que eu precisei explicar e tal, que eu senti que eu precisei explicar. De novo, vai ter gente que vai ler e vai entender de boa. Assim como tem gente que pode ir lá e ler o original, ler da fonte. Tá tranquilo. Estou fazendo um trabalho para quem não está nesse, né, não tem o conhecimento necessário para ir lá naquela fonte e ler aquele nativo norte-americano, estadunidense, escrevendo programador exímio há décadas, não entender totalmente o que ele fala. Então, estou fazendo esse trabalho aqui para nós, né? Para quem quiser acessar. E é gratuito, é livre, assim como o livro dele, lógico. E é isso, ele escreveu. Você vê que o cara é um gênio, mas também precisa de ajuda. É, na, na parte de ponto flutuante, que é, mano, super difícil, né? Porque, assim, de verdade, um processador está lá, né? Ele tem um registradorzinho que cabe 4 bytes, 8 bytes, no caso de 64 bits e tal. Demorou, beleza. Então eu vou de zero a não sei quanto no inteiro, né? Aí já entra. Ah, número negativo. Aí você tem que saber complemento de 2 e tal, para como é que entra o número negativo. Ponto flutuante, aí já ferrou a parte inteira, não sei o que, mantiça e tal. Outros registradores é uma técnica, né? Antigamente era separado, né? O processador e o coprocessador matemático que fazia as operações de ponto flutuante. Hoje em dia as coisas estão juntas no mesmo chip, mas é super complicado. E a implementação disso numa linguagem de programação não é mais simples do que em hardware. Então, tem gente assim que eu chamo de gênios de ponto flutuante, entendeu? A pessoa ela é um ponto flutuante no universo, assim, que entendem muito sobre aquilo, né? Não sei se está a mão dele, certamente ele sabe bastante, mas ele escreveu, eu achei lá no escafundó do livro, dizendo que a parte de ponto flutuante foi escrita por outra pessoa. Esqueci o nome agora aqui, perdão, mas está escrito lá no livro. Ou seja, ele é um gênio, mas também precisa de ajuda. Então, nós também, né? Eu acho que é uma ajuda o trabalho que a gente está fazendo
uma ajuda para a comunidade aí, para entender. É um livro atual sobre GNU-C, que fala sobre extensões da linguagem, coisas interessantes na linguagem que a gente não vai encontrar nos livros de C tradicionais, que só o GCC faz, né, compilando com ele, e escrito por quem sabe muito. Agora no nosso idioma, né, com o trabalho da nossa tradução. Então não é uma coisa que a gente encontra toda hora. Então eu achei legal fazer esse trabalho e a gente iniciou lá na Mente Binária, propus aos nossos diretores, todos toparam, e diretoras, aí a gente iniciou o trabalho. Que trabalho sensacional. Cara, de novo, parabéns, né? E coloquei o link do livro aqui no chat, para quem tem interesse. A gente vai mandar lá no Discord também, tá? No grupo de estudos em C. Provavelmente a galera que está estudando talvez tenha esbarrado já nesse material, mas é muito bom e eu reforço, né? Essa preocupação do Fernando, e a gente pode notar durante essa 1h30 que a gente já está conversando aqui, né, em transmitir esse conhecimento de forma clara para quem está do outro lado, né, entendendo que tem diferentes níveis e diferentes pessoas, e que no fundo, né, a gente sempre está falando de pessoas e é um trabalho fantástico, fenomenal. Então, cara, meus parabéns mesmo por todo o trabalho feito, por tudo que tu apresentastes aqui hoje à noite, né, e por tudo que tu representas também na comunidade de tecnologia, de computação, né, com todos esses materiais, com todos esses projetos fenomenais que tu vens encabeçando e liderando. Para a gente também não te alugar muito mais aqui hoje à noite, eu acho que a gente pode fazer uma nova conversa também para trocar uma ideia, né, sobre alguns outros projetos, para a gente entrar também em outras linhas, mas para te liberar, eu gostaria de que tu fizesse, né, Fernando, umas considerações finais ou mandasse uma mensagem aí para o que tu achas importante, né, além de tudo que a gente já falou aqui, para essa galera continuar estudando, né, e aí a gente finaliza esse nosso papo hoje, que está muito massa, mas também não quero te alugar aqui nessa noite de domingo. Não, cara, muito obrigado. É, bom, eu vou começar agradecendo a você, ao Camilo e ao trabalho que vocês fazem, tanto com a UBL quanto com a STEC, eu gostei muito, né, para quem não está afim de ir para código, habilitar a pessoa a fazer um site é essencial, né? É essencial. Eu estou falando aqui muito sobre entender as bases da computação, mas isso para quem quer, né, gente? Não há absolutamente nada de errado com utilizar um computador ou programar em alto nível e somente em alto nível, está tudo certo. A gente precisa de toda a cadeia, né? Do full stack e mais do back-end. Alguém precisa fazer o sistema operacional que você está utilizando, alguém precisa fazer o motor de JavaScript lá que você está usando, e você vai lá e escreve JavaScript, está tudo certo, usando framework ou não, sei lá, ou TypeScript, enfim. Todo mundo todo mundo tá certo. Ou você está só usando o computador para trabalhar com outra coisa. Por que não, né? Também existem pessoas que não trabalham com computação e elas são talvez até mais felizes. Mas tá beleza. Agora, quem quiser, eu acho que vale aprofundar. Cara, em relação assim, a uma consideração final, tem, tem uma coisa assim que eu li tem um livro chamado Fahrenheit 451. Maravilhoso, maravilhoso. É uma história, uma distopia assim sobre os livros são proibidos, né, na história do livro. Eles passam a ser proibidos. E, e é muito legal assim. Fahrenheit 451 é a temperatura na qual o papel pega fogo. Mas enfim, eu vou parar de falar, senão vou dar muitos spoilers, caso alguém queira conhecer essa história. No início do livro está falando assim, ó, se alguém te der papel pautado, aqui ó, minha pauta estava aqui, minha pauta num papel pautado. Se alguém te der papel pautado, escreva por linhas tortas. Né? Eu acho que isso é importante, assim, eu acho que é o maior auto de revolta, entendeu? É o maior índice, o maior motivador, assim, né? O maior sinal de revolução é você não obedecer piamente o que está sendo imposto, no geral. E eu estou falando isso em computação, né, que é, de fato, a gente entender, eu já falei isso, né, mas entender o negócio ali porque está sendo, a pauta é essa, então você tem que seguir isso. Inclusive, eu escrevi essa pauta aqui, que era a pauta aqui da live, que a gente não seguiu.
né? E tá tudo bem, entendeu? Porque as perguntas levam para outro lugar, né? Porque, sei lá, o Matheus está aqui, eu estou aqui, as coisas acontecem, tudo nos influencia e a gente precisa ter essa liberdade, uma liberdade com responsabilidade, né? Não vou sair por aí, sei lá, fazendo vírus de computador malware, infectando todo mundo e apagando os arquivos dos outros. Isso daí é uma maldade, na real. Mas, mas eu também não preciso, talvez, poxa, ver que, sei lá, o Windows 11 só roda se eu tiver o TPM, aquele módulo de segurança. Será? Entendeu? Será que eu não posso usar sem isso? Será que eu preciso ficar preso nessa última atualização desse software? Essa aqui não roda no meu sistema mais. É, você foi desatualizado, está depreciado. Será que eu preciso ficar nessa pauta? Entendeu? Então, a consideração final que eu faço, assim, que eu gosto de fazer, é instigar a isso. Né? E para isso, gente, a gente vai precisar estudar. Aí uma coisa que eu tirei, sei lá, eu vi sendo falado lá no Tropa de Elite 2, né? Que fala muito sobre todas as operações, corrupção, né? Da Secretaria de Segurança, passando pelas polícias e tal, no Brasil. E ele fala assim, se você quer destruir um sistema, né, faz de dentro para fora. Né? Porque de fora para dentro, esse sistema é muito grande, né? E a gente pode falar sobre tudo aqui, sobre a qualidade da educação no Brasil, sobre a opressão gerada pelo capitalismo em você e na sua família. Né? Não se enganem, né? A gente trabalha, mas a cada novo código que a gente faz release, a cada coisa que a gente consegue, tem um CEO comprando um carro novo, uma casa em Miami, e dando um percentualzinho bem pequenininho daquilo ali para a gente, sabe? Então, assim, o mundo, ele eu acho, né? Eu acho, pelo menos, eu acho ele injusto, eu acho ele lindo, bonito, mas injusto. E a nossa única arma é estudando, é entrando nele, né? E de dentro para fora fazendo alguma mudança. Não precisa destruir, não precisa explodir ninguém, né? Não é isso que eu estou falando. Mas sobre causar uma revolução mesmo, na sua cidade, na sua escola, na sua universidade e tal. Você vai ter que entender profundamente o que já está aí, o que já está pronto, o que já fizeram, para você poder ou fazer diferente, né, ou criar o seu. Você vai precisar saber quais são as fraquezas e as imposições que estão sendo colocadas ali sobre você em forma de código. Né? Então, para isso, eu acho que é libertário, né, pegar a pauta e falar, porra de pauta, eu vou fazer de outro jeito aqui. É isso. Fantástico, fantástico. Melhor jeito de encerrar aqui a nossa live. De novo, Fernando, muito obrigado mesmo. Tá? Tu é um cara que eu admiro muito no nosso meio de computação, no nosso meio de tecnologia e como pessoa. Né? E a cada conversa que eu vejo, e hoje tive o prazer de poder conversar contigo, aumenta ainda mais esse meu respeito e essa minha admiração por todo o trabalho também que tu fazes. Então, muito obrigado mesmo, tá? Por todo esse compartilhamento de conhecimento, por toda essa tua trajetória. Para quem está chegando agora no chat, essa conversa vai ficar gravada e dessa vez eu corrigi o áudio, tá? Na última vez a gente fez um papo mó da hora também, fui publicar e o áudio tava incorreto, mas agora está tudo certinho. Vai ser publicado, vai ficar no canal aqui da UBL. Eu vou subir no meu canal pessoal também, né? E vou divulgar o link lá no grupo de estudos na UBL. Convido também quem não conhece, né? Acho difícil, mas enfim, o projeto do Fernando, né? mentebinaria.com.br, acessa lá, dá uma olhada em todos os materiais. Tá? A gente mandou links aqui no chat também para quem quiser ficar por dentro. Conheçam também sobre a UBL, tá? O livre.dev, lá vocês encontram todas as informações. Infelizmente o comando do Discord está bugado aqui no chat, mas eu mandei um link anteriormente, tá? E já vou mandar também para vocês entrarem lá e compartilharem esse conhecimento com mais pessoas. Acho que além de aprender, o compartilhar ele é fundamental porque aí a gente consegue fazer essa revolução que o Fernando comentou agora há pouco, né, com mais pessoas e levando, né, essa galera junto, compartilhando esse conhecimento. Então, muito obrigado a todas as pessoas que estiveram presentes aqui nessa noite, uma noite de domingo, gelada aqui para mim no Rio Grande do Sul, né, um papo de 1h40 aí que poderia se estender por muito mais e com certeza a gente vai fazer mais papos também, né, conversando sobre
diferentes assuntos e fica à vontade também, Fernando, em utilizar aqui desse espaço da UBL, né, para trazer qualquer conteúdo, qualquer informação que tu achares importante. Para não perder o fio da meada, eu vou mandar todos que estão assistindo aqui para um canal que se chama Rina, tá? Eu vi que ela tá brincando lá um pouco com C++, né, C++, com Vulkan e mais algumas outras coisas. Então convido vocês também a se inscreverem lá no canal dessa jovem, se eu não estou enganada, se eu não estou enganado, isso é uma jovem, e compartilhem desse conhecimento, estudem, entendam como as coisas funcionam, obviamente, né, dentro da capacidade de tempo de vocês, né, da disponibilidade que vocês têm e também, né, dos recursos que vocês têm disponíveis. É isso. Muito obrigado, Fernando. Foi um prazer enorme conversar contigo e com certeza as portas estão abertas aí para mais papos. Obrigado também, Matheus. Baita trabalho que vocês fazem. Parabéns. O BL, Aztec, você, Camilo e quem está estudando aí. Baita trabalho que vocês estão fazendo também. Valeu. Obrigadão. Perfeito. Grande abraço. Tchau, Abraço. tchau. Tchau.